Olá, olá, olá. Mais um final de semana chegando e eu quero te fazer uma pergunta logo de cara aqui nessa nossa live de sexta-feira. Você gritou muito essa semana? Você já deu alguns gritos aí durante essa semana? Se você é flamenguista, você deve ter gritado bastante ontem, né? O Flamengo foi eliminado da Libertadores. Você deve ter dado bastante grito aí xingando o Sampaoli. Enfim, gritar às vezes se faz necessário, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom dia para você aí, bom dia meu irmão, minha irmã, bom dia. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Ora, Jericó cercou-se e estava cerrada, fechada, né, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão, a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente as buzinas de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Eu li aqui Josué capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, quando fala sobre o sítio de Jericó, né? Quando Josué, juntamente com seu povo, faz uma campanha militar para cercar Jericó, e não é só uma campanha militar, é também uma atividade ou um movimento cultico, né? Ou um movimento, como é que eu vou dizer aqui? Um ritual de conquista. Então eles fazem esse ritual de conquista baseado naquilo que Deus havia informado. Jericó, o texto do versículo 1 aqui, vai dizer que Jericó estava toda fechada, ninguém entrava, ninguém saía, porque Jericó já estava com medo. Desde o capítulo 2, que as tropas de Josué já estavam avançando em direção a Jericó. Eles tinham que conquistar a terra prometida, né? A terra prometida é Canaã, e a cidade que era a principal, a mais importante, era a capital, era a melhor a ser conquistada. Dentro do coração de Canaã era Jericó, cidade das palmeiras, né? A palavra Jericó significa perfumada, mas ela também é chamada de cidade das palmeiras. Era uma cidade muito boa para se viver, uma cidade fortemente armada, uma cidade fortemente murada. Alguns estudiosos vão dizer que em cima dos muros de Jericó se podia passar 2 carruagens ladeando uma a outra, assim, ó, porque as muralhas eram muito largas, né? Só para você ter uma ideia, a casa da prostituta Raabe era em cima do muro da cidade. Então, era um muro muito poderoso, muito fortes, era uma cidade fortemente protegida pelos seus muros, pelos seus guardas, pelos seus valentes, né? Então, estava todo mundo lá dentro agora com medo, porque eles estavam vendo o povo de Israel se aproximando para a conquista. O povo de Israel estava passando de um contexto nômade, né, que eles eram peregrinos, né, vivendo de nomadismo, né, ficavam num lugar, montavam o acampamento, daqui a pouco levantava o acampamento e ia para outro lugar, e ia assim em direção à terra prometida. Por que terra prometida? Era a terra do sedentarismo no bom sentido, né? Eles iam sair da condição de peregrinos, de ambulantes, da condição de nomadismo, para a condição de ser, de fato, sedimentados, de ficar, de fato, num lugar, numa terra específica, né? Uma terra boa, inclusive, que manava leite e mel. E era esse o contexto da promessa que Deus havia feito para Abraão e para os filhos de Israel. Então eles estão nessa caminhada, eles estão nessa direção. E então chegaram, depois do capítulo 2, Josué envia espiões, verificam a cidade, e aí o rei de Jericó começa a ficar em alerta. E aqui no capítulo 6, ele já está totalmente fechado, já fechou a cidade, e Deus dá a dica. Deus fala assim: olha, vocês vão rodear a cidade 6 dias. No 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes, tocar trombetas, gritar, e os muros da cidade vão cair. Aqueles gritos não foram suficientes para derrubar aqueles muros da cidade, aqueles fortes muros da cidade, mas eles foram suficientes para desencadear
uma atmosfera espiritual. A obediência do povo e a fé do povo provocou desdobramentos espirituais que fizeram aquelas muralhas caírem e eles conquistaram então a bênção. Os estudiosos, os arqueólogos vão dizer que a queda de Jericó, dessa Jericó aqui, se deu há 1500 anos antes de Cristo. Jericó era considerada uma das cidades mais antigas do mundo, né? E ela cai, ela é fortificada, né? Mas ela cai em 1400 anos antes de Cristo, em virtude de desdobramentos espirituais, do mover de Deus, do agir de Deus em cima do povo. Então, quando comecei perguntando aqui se você já deu uns gritos essa semana, né? Vamos conversar para ver se você deu uns gritos e a necessidade de dar um grito, né? Às vezes a gente tem que gritar. O grito é a expressão da alma, né? Ou você grita, ou então o seu corpo fica doente. O que é gritar? Gritar não é necessário aumentar o volume, até porque em Efésios 4, versículo 31, o apóstolo Paulo orienta que do meio da igreja seja tirado todo tipo de gritaria. O culto tem que ser entendido, não gritado, né? Mas o grito é uma expressão interna que precisa acontecer para que o corpo não sofra. Tem pessoas que sofrem caladas, não falam nada. Gritar significa se posicionar. Gritar significa marcar território, né? Expelir aquilo que está te consumindo por dentro. Tem muitas pessoas que estão vivendo como se estivessem muradas, né? Vivendo uma situação de abuso, uma situação que precisa se posicionar e nunca se posiciona. Talvez vivendo uma situação assim de uma conquista a ser feita, mas nunca toma uma atitude. Gritar significa tomar atitude, gritar significa se expressar, gritar significa marcar território, gritar significa marcar uma posição, gritar significa retirar aquilo que está de dentro, aquilo que está dentro e está te consumindo a alma, antes que seu corpo fique doente. Tem muitas pessoas que sofrem muitas dores de cabeça, dores de garganta, dores no corpo, gastrite, glicose está complicada, a pressão arterial está complicada, porque não se expressa, não põe para fora, entendeu? Põe para fora, meu irmão. Põe para fora, grita em nome de Jesus para Deus te dar vitória com relação a esse muro que está te cercando aí. Põe para fora o que você precisa falar. E muitas vezes você não precisa ser ignorante, não. Você precisa se posicionar e falar. Jesus se posicionou diante de Pedro, né? Pedro falou assim: não morra na cruz não, Senhor. Nada disso vai te acontecer. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Tem hora que a gente tem que falar isso até pro diabo. Sai de perto de mim, Satanás. O diabo está gritando na sua cabeça, falando coisas, querendo impor, querendo obsediar você, te levar ao pecado. Então você pode muito bem falar com ele: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Te repreendo em nome de Jesus. Então Jesus se posicionou com relação a Pedro. Paulo se posicionou com relação a Barnabé. Eram muito amigos. Mas o Marcos, sobrinho de Barnabé, havia abandonado a missão num determinado momento, quando ele achou que ele era perigoso demais. Então ele não foi na viagem missionária com Paulo. Quando a viagem era mais tranquila, Barnabé quis levar Marcos. Aí Paulo falou: não, agora não. Não roeu o osso com a gente, cara, agora vai querer comer a carne? Nesse lugar aqui que é melhor, ele tá querendo ir, no outro ele não foi? Não, aí não. E os dois brigaram de uma maneira tão profunda que tiveram que se separar, Paulo e Barnabé. Depois você confere o livro de Atos lá. Paulo também teve que falar forte com Pedro. Pedro, toma uma posição, Pedro. Toma uma posição. Ele não gritou com Pedro, ele só falou: Pedro, toma uma posição. Então, gritar é marcar território, é se posicionar, é tomar uma atitude, é falar o que está aqui dentro, que precisa ser falado, né? Nas lutas, nas artes marciais, e quem faz aí vai poder me corrigir se eu estiver enganado, mas o grito, quando a pessoa dá um golpe e tem que dar um grito, ela, além de você potencializar o seu golpe, você ainda intimida o adversário. Você põe medo no adversário, até porque quando se grita com uma pessoa, libera cortisol, né? A pessoa fica em estado de alerta e fica com medo. Pais que gritam muito com o filho estão criando filhos que vão crescer pessoas amedrontadas, pessoas com medo da vida, pessoas inseguras. Então para de gritar com seu filho. Então, mas o grito ele provoca esse tipo de coisa, né? Liberação de hormônios que deixa a pessoa em estado de alerta e com medo, né? O grito é uma revolta interna, né? Sem revolta interna não há mudança. Se você é o tipo de pessoa que fica na mesmice,
que fica do mesmo jeito, nunca se revolta, nunca, meu salário é baixo, mas tá bom, eu vou ficar assim mesmo. Meu salário é baixo, mas tá bom, eu vou ficar assim mesmo. Minha vida tá assim, mas eu vou ficar assim mesmo. Se você não tiver uma revolta interna, sua vida não vai mudar nunca, meu irmão. Dá um grito aí com a sua alma, dá um grito com esse sedentarismo aí, que de repente, eu não consigo emagrecer, mas você faz uma dieta, você vai na academia, o que você tá fazendo? Tem que dar um grito, tem que tomar uma atitude, sabe? Tem que tomar uma atitude aí. Senão vai passar 2, 10, 20 anos, você vai ficar do mesmo jeito. Sua vida não vai mudar nunca, né? E o grito muitas vezes sem volume, né? Que é o tomar atitude. Às vezes é muito necessário, né? Derruba muralhas que muitas vezes estão te aprisionando há 1400 anos. Estão te aprisionando aí há muitos anos, 10 anos, 50 anos, né? Dá um brado de vitória. Dá um brado de vitória para expulsar o inimigo, né? Eu já ouvi pessoas falando assim, quando eu estou em casa e eu estou meio para baixo, eu coloco um louvor bem alto, começo a cantar bem alto, daqui a pouco a minha cabeça melhora. É o grito que afugenta realmente todas as trevas, que faz cair as muralhas, as fortalezas do inferno caem quando a gente realmente dá um brado de vitória e proclama realmente nosso posicionamento em Cristo Jesus. Jericó fazia parte da terra prometida e o povo gritou para conquistar. Não foi o grito do povo que derrubou o muro, foi o poder de Deus, o posicionamento do povo em obediência e fé destravou o poder de Deus no sentido de provocar ali um desdobramento espiritual que concedeu vitória para aquele povo. Então, dá um grito ao Senhor, dá um brado ao Senhor. Dá um brado contra tudo aquilo que está tentando te aprisionar, porque esse é o propósito de Deus para sua vida. Ele veio para nos fazer livres, e a gente tem que tomar posse dessa liberdade. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos o perdão por nossos pecados e pedimos a Deus em nome de Jesus que todas as muralhas que tentam nos aprisionar caiam por terra em nome de Jesus, pelo poder do Senhor. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, um final de semana abençoado na presença do Senhor. Lembrando aí a você e convidando você que está assistindo essa live aí, amanhã nós temos a nossa 17ª noite de caldos e doces na Igreja Batista Manancial, Águas Vivas, a partir das 18 horas. Os caldos a partir de R$7, os doces a partir de R$5. Não deixe de ir, não deixe de participar. Vai ser uma bênção para a sua vida e uma bênção para a igreja no sentido de conquistar os seus objetivos. Deus te abençoe.